enfrentar o palco. E eu passei a entender que tudo na vida você é capaz de conseguir vencer. Basta você acreditar. Eu lembro quando eu trabalhava, quando eu iniciei a Rinode, eu comecei a fazer a venda, a parte da venda. E eu tinha preconceito com o marketing de livro, porque eu não sabia que o marketing de livro realmente poderia mudar a minha vida. Eu passei 2 anos de empresa trabalhando só com vendas, de maneira errada. Pense nisso, não adianta você trabalhar com vendas de maneira errada. Então, quando eu passei a entender que para me vender eu tinha que ter uma qualidade, eu passei a criar um hábito de observar o que eu fazia. E quando eu decidi fazer parte da empresa para fazer o marketing da Rinode, eu vim no primeiro evento aqui em Belém, com o Eduardo Snowda, depois de 2 anos de empresa, e o evento virou a chave da minha vida. Eu passei a entender que eu também, além de vender bem, eu poderia ser diamante. Depois de 6 meses, eu saí do ouro, sem fazer nada, para o diamante. Então foi uma guinada muito forte da minha vida. Só que eu tinha um defeito muito grande em relação à venda, a fazer venda mal feita. E a venda mal feita me levou a quebrar, me levou a perder a família. A Sueli estava contando, há um ano atrás, mês de fevereiro, eu passei pela separação, que é uma coisa que não é bom, para a tua vida pessoal não é bom. Só que eu tive que enfrentar o que estava acontecendo na minha vida. Eu passei a entender que eu tinha criado uma dívida de mais de 20 mil reais. Eu estava pagando um carro de R$1.000 e a minha despesa pessoal do carro, a prestação mais a parcela mensal era 2.000, mais 2.000 de agiota, de juro, dava 4.000. Será que um diamante conseguia manter essa despesa? Então eu comecei a observar onde eu estava errando. Aí eu desenvolvi o sistema de vendas que eu trabalho hoje e eu consegui, aplicando essas técnicas, pelo meu exemplo, eu consegui quitar todas as dívidas que eu devia, consegui comprar um carro à vista e consegui me reestruturar financeiramente. Então hoje eu sou uma nova pessoa porque eu trabalhei forte em relação a onde eu estava errando. Então aqui ó, meu nome é Aécio, eu sou diamante graduado, já participei de 2 cruzeiros, essa parte lá para frente. Sou graduado diamante no governo, atualmente resido em Santo Inês, Maranhão, consultor top vendas na minha região. Sempre tive um bom resultado em minhas vendas no governo dele. Só não sabia para quem vender e como escolher meus clientes. Por residir em uma localidade onde é com a venda a prazo e o alto índice de inadimplência, comecei a analisar e observar os clientes que me pagavam no prazo. Então desenvolvi essas regras para potencializar minhas vendas. Então, eu não estou aqui para ensinar você a vender, porque cada um tem uma técnica. Tem os kits itinerantes que você pode aplicar que dá certo. Tem várias técnicas, se você for estudar, você consegue. Só que eu vou ensinar você a ter uma educação e ter um resultado constante. Será que é bom tu vender 10 mil no mês? Quem gostaria de vender 10 mil? Mas o interessante não é vender 10 mil. O interessante é você manter. E durante 12 meses consecutivos eu sempre bati a meta de 10 mil por mês. Por quê? Porque eu consegui criar um método onde eu só tenho 2% de prejuízo. A inadimplência minha está em 2%. Antes, a minha inadimplência era 40%. De cada R$1.000 que eu vendia, R$400 era inadimplência. Então, quando eu passei a entender que para me vender muito, não bastava vender muito, eu tinha que ter uma educação, tinha que entender alguns quesitos, eu comecei a observar e comecei a consertar. Então, potencialize suas vendas. Como vender de 1.000 a 10 mil? Veja bem, a minha meta, qual era o meu objetivo? Era vender 10 mil reais. Por quê? Porque eu tinha que pagar dívidas. Mas será que esse é teu objetivo? Então é bom você definir teu objetivo no início. Para isso eu desenvolvi 4 pilares. Toda a estrutura precisa estar firmada em pilares para que tenha uma sustentabilidade consistente. Primeiro pilar, o foco. Sem foco você não consegue chegar a lugar nenhum. Segundo pilar, atitude, ação. Se você tem um foco, mas não tem ação, não adianta nada. Terceiro pilar, plano e perfil e plano de pagamento. Ou seja, você tem que ter um perfil
um plano de pagamento adequado para cada perfil de cliente. E o quarto pilar, a gestão financeira, que o nosso amigo Rogers falou. Não adianta você ganhar dinheiro se você não souber gerir seu capital. Então, aqui ele vai resumir tudo. Se você é um consultor que vende muito, e entrou no Kit Top, vendeu R$3.000 na quinzena, que já aconteceu muito, e no outro mês tu não consegue nem ser 1.600, se ativar com ativação mínima, significou que tu errou em alguma parte desses 4 pilares. Você precisa estabelecer nesses 4 pilares para que você precisa se basear nesses 4 pilares para que essa ferramenta funcione. Pronto, obrigado. O pessoal dá uma salva de palmas. Foco significa ter um objetivo, estabelecer um planejamento, ser organizado, ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Gente, imagina só, você que é consultor, para você ser diamante, você precisa fazer o quê? Você tem que ter o foco. Para ser diamante, você vai ter que passar pelo master, vai ter que passar pelo processo. Vai ter momento que você vai querer desistir, mas se você não tiver o foco, na primeira barreira você quer fraquejar. Aconteceu comigo. Eu, quando bati o diamante, quando me qualifiquei, eu achava que eu estava rico. Eu comecei a gastar dinheiro, eu perdi o foco do meu negócio. Então eu comecei a virar uma bola de neve. Eu trabalhava desorganizadamente. Para mim, a venda já era um empecilho no meu negócio. Só que quando eu quebrei sendo diamante, eu comecei a ter um foco de me organizar. Aí eu desenvolvi as técnicas a partir desse foco. Estabeleça seus motivos, objetivos, metas e não deixe que nada tire a rota, faça até dar certo. Imagine só, se você está em casa, você está devendo R$20.000, 10 mil para a agiota, e o agiota te cobra todo dia. Aí tu vai somar teu bônus, tu paga o agiota, o juro, tu paga R$1.000 no carro, tu paga a despesa da rota, quando dá no final do mês não sobra nada. É bom isso aí? Para poder eu conseguir atingir esse objetivo, eu tive que observar onde eu estava errando. Então eu tive que estabelecer uma meta. Qual era o meu objetivo principal? Era quitar as dívidas. Porque tem muito diamante que acha que vender, tem preconceito com venda. Vender atrapalha. Não, gente, até Imperial vende. Se você é consultor, você tem que vender. A venda vai te levar a riqueza. Por quê? Porque tu ganha como diamante, mas tu tem um extra. E hoje a venda virou uma renda extraordinária na minha vida. Eu não vendo só produto. Eu recuperei minha dignidade. As pessoas que eu devia me elogiam hoje e falam assim: como foi que tu conseguiu quitar 20 mil de dívida, comprar um carro à vista, mobiliar a tua casa com mais de 10 mil, tem capital de gente de quase R$15.000 girando? Porque determinou o foco. Atitude. Segundo pilar. Você tem um foco de trabalhar e vender 10 mil por mês, mas tu consegue se tu não sair de casa? Se tu não tem atitude, ação? Então eu comecei a observar que muita gente tem um objetivo de vender, de ser VIP1000. Eu vou transformar aqui no exemplo. Quantos consultor aqui da sala é VIP 600? Levanta a mão. Top, parabéns. VIP 1000. São poucos. Mas será que é possível você ser VIP 1000? É possível, se você sair de casa. Porque o perfume, o produto, ele não tem pé. Ele não sabe falar. O produto da Renaudet tem qualidade. Eu sei porque eu usei a linha funcional. Muito top. Eu perdi mais de 10 quilos. Me ajudou bastante. Então, se você não sair de casa, você não consegue vender. Então, assim, aquele que quer fruto deve subir na árvore. Não adianta você querer alcançar algum objetivo se você não sair de casa. Você precisa agir e botar em prática todas as estratégias ensinadas para alcançar seu objetivo. Se você não agir, os resultados não virão. Tudo na vida é um processo. Diamante. Eu sou diamante graduado, já participei de 2 cruzeiros. Será que eu conseguia bater diamante sem trabalhar, sem mostrar o plano, sem passar pelo processo? Analisa a tua vida. Imagine, não, eu quero vender R$10.000 por mês. Mas será que você já botou o teu objetivo de vender 10 mil, está anotado no caderno?
E será que tu saiu de casa para tu agir? Então tem que ter atitude. Não adianta você querer fazer algo se tu não tem atitude. Se tu não tiver atitude, não adianta tu ter a meta maior do mundo. Eu quero ser imperial. Para ser imperial tem que fazer o quê, meu Deus do céu? Você tem que escutar quem sabe, quem é imperial, e ele vai te direcionar. Eu estou aqui para ensinar vocês a não cometer os erros que eu cometi antes, quando eu comecei a fazer Renaudet. Quando eu comecei a fazer Renaudet, meu kit top, eu vendi em 14 dias. Eu vibrei. Eu peguei a mercadoria e joguei para cima, só que eu vibrei errado, porque eu não recebi. Aí eu vendia muito. Aí eu pegava dinheiro emprestado para poder manter minha venda. Aí eu comecei a me endividar. Entrei no Crédito Amigo, entrei no FISOL, entrei no agiota. Até a minha sogra me emprestou dinheiro. Então assim, observa que a minha meta não era compatível com as minhas ações. Então eu não tinha uma ação certa. Então quando você quer ter alguma atitude, você tem que planejar primeiro e você tem que agir. Você tem que sair de casa, sair da zona de conforto. O terceiro pilar eu vou fazer esses 4 pilares, é um resumo. Lá na frente eu vou falar sobre o negócio, o método do trabalho, e vocês vão entender cada pilar, certo? O terceiro pilar é plano, perfil e plano de pagamento. Imagina que tu tem tua avó é aposentada. Ela tem todo mês um aposento certinho. Ela vai receber, não vai? Será que se tu vender um perfume para tua avó de 140 reais, 150 reais e der 30 dias de prazo, vai ficar bom para ela? Não. Por quê? Porque vai ficar pesado. No orçamento dela vai pesar. Só que tu vendeu para tua avó, tu vendeu para o teu amigo e tu vendeu para mais 10 pessoas os perfumes. Tu vendeu quanto? 10 perfumes deu 1.500, né? Quando o cliente te compra um perfume desse e tu vai receber a parcela, ou não, o valor do perfume daqui a 30 dias, se faltar energia, se cortar energia, ele vai priorizar quem? Energia ou você? Se faltar gás, se o cunhado morrer, se a tia pedir emprestado dinheiro, se qualquer coisa acontecer no mundo, você vai ser o último a receber. Então o cliente vai agendar para outro mês. Então, de cada 10 clientes que eu vendi antes, porque eu dividi meu cliente em alguns perfis: cliente mensal, quinzenal, semanal e o à vista. Esse cliente que se encaixa no mensal. O cliente mensal, de cada 10 clientes mensal que eu vendi um perfume desse, 9, a metade atrasa, a metade, e a outra metade paga direito. Só que a metade que atrasou atrapalhou meu capital de giro. Primeiro mês eu consegui vender 10 perfumes, mas será que no segundo mês eu consigo comprar 10 perfumes para vender? Aí eu percebi que não bastava só vender muito, eu tinha que ter uma qualidade. Então eu comecei a identificar onde eu estava errando. Você precisa saber identificar o perfil de cada cliente para aplicar o plano de pagamento ideal. Será se uma loja, fala uma loja grande aqui que vende no Paraíba, tem Paraíba aqui? Armazém Paraíba? O Armazém Paraíba, ele tem plano de pagamento? Tem promoções, tem 10 vezes. Cada plano de pagamento é adequado para cada perfil. Quem ganha 2 salários tem um limite X. Por que essas grandes lojas têm plano de pagamento variados e a gente não pode ter? Então, quando eu comecei a identificar que para me vender muito e ter uma constância, eu precisava ter o plano de pagamento adequado, eu tive um resultado melhor. A gestão financeira, ela me ajudou bastante, porque não é suficiente fazer o seu melhor. Primeiro é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar seu melhor. Então, na gestão financeira, ela vai te ajudar a gerir seu capital. Nisso, você precisa aprender a gerir seu negócio de modo profissional. Aprenda a utilizar os resultados
de modo inteligente. Ou seja, às vezes você tem um resultado bom na venda, que nem eu vendia muito. Eu sempre vendi muito. No meu primeiro mês eu vendi 80 perfumes. 80 perfumes em 20 dias. A minha líder, que é hoje Diamante Elite, que é franqueada, ela comprou a franquia por conta do meu resultado. Porque ela viu que um consultor conseguiu vender 80 perfumes em 20 dias, então ela percebeu que o negócio era bom. Só que eu vendia muito e não sabia gerir meu capital. Aí ele cometia alguns erros. Agora a pergunta que eu faço a você que é consultor, você já se perguntou qual é a tua meta, que é o primeiro pilar, teu foco? Será que tu tem anotado teu foco? Tua meta é 2.000, né? VIP 2000. VIP 2.000. Pronto. Você pode vir aqui? Vamos dar salve para vocês. Parabéns. Para ser VIP 2.000, boa tarde. você precisa comprar quanto? Você tem esse número? R$3.500. Em torno de 3.800. Alô? Ah, tem. Em torno de 3.800, certo? Digamos que você tem um objetivo. Para você comprar 3.800 e ser VIP 2.000, quanto tu tem que vender? 7.500, 7.400. Pronto. Para ser VIP 2.000, tem que vender 7.400. Para isso você tem que ter anotado esse objetivo. Será se tu consegue vender R$7.500 esse mês e manter no mês que vem a mesma venda? Não. Por quê? Porque o pessoal adora uma parcela. Atrasa. Então, não é o pessoal que atrasa, é que você deu plano de pagamento errado para aquela tua venda. Então, percebeu que para manter VIP 2.000 todo mês, não é só vender VIP 2.000, tu tem que ter um método. Se ele tem a meta, ele tem um objetivo, ele sabe o foco. O foco dele quanto é? Ser VIP 2.000. Para ser VIP 2.000 tem que comprar quanto? 3.500, 3.800. Tem que vender quanto? 7.000. Pronto, ele tem um número. Então tem que estar anotado. Se você tem a meta de ser VIP 2.000 todo mês, então tua média de venda tem que ser 7.500 todo mês. 7.500 dá quanto por semana? Digamos, vamos arredondar para 8.000, dá 2.000 por semana. 2.000 por semana dá quantos perfumes? Divide bem aí, 2.000 por 150, 140 por outro. $14 perfumes. Dividido por dia, dá 12 por dia, durante 7 dias. Então, a média de venda tua, para tu atingir teu objetivo, tem que ser 14 perfumes. Agora a pergunta é, será que tu consegue vender 14 perfumes por semana e manter mês que vem essa venda? O meu método que eu criei, qualquer pessoa que tem um objetivo, ele consegue ter essa venda que ele está anotando aqui e consegue manter constantemente. Que foi o que eu fiz. Se a tua meta é vender 14 perfumes, então tu aumenta mais para 20 perfumes. Como é que tu vai vender? Tu vai ter que ter capital de giro. Para tu vender 7.500, tu tem que ter quanto de capital de giro inicial? 3.800. Pelo menos 3.500. Ou seja, ele só consegue vender R$7.000 por mês ou 8.000 se ele tiver um capital de giro inicial de pelo menos 3.500. Tu tem 3.500 de capital de giro? Não. Pronto. Então ele conseguiu identificar uma objeção. Ele conseguiu identificar que ele não tem capacidade pela situação real que ele está. Então qual é o objetivo dele agora, gente? É vender 7.200 por mês ou é se capitalizar? Pronto. Aí que vai entrar a minha técnica, que ele vai primeiro não trabalhar para vender 7.000 por mês, ele vai trabalhar o capital de giro. Para trabalhar o capital de giro, ele tem que se capitalizar. Para isso, ele vai ter que ter algumas ações, atitude. Ele vai ter que agir. Ele vai agir onde? Alguém conhece a técnica do geodental para vender pelo WhatsApp? Pronto, é uma atitude, é uma ação. Dinheiro rápido, dinheiro à vista. Então, se ele está sem capital, ele vai poder fazer essas ações que eu chamo de maratona. Quem está sem capital,
tem que fazer maratonas de 7 dias, maratona de um mês. O que é a maratona? Todo o dinheiro que entrar para ele durante 7 dias, ou um mês, ou 15 dias, vai depender dele, ele vai ter que reinvestir tudo. Então, se você que é consultor, quer se capitalizar e quer vender 7 mil, primeiro você tem que entender que tu não tem capital suficiente para vender 7 mil. Então, tu tem que ver a realidade, qual é a tua situação atual. Para poder você alcançar teu objetivo, você tem que saber identificar onde está errando. Então, a exemplo dele aqui, ele só consegue vender 7 mil por mês se ele entender que ele não tem capital para isso. Como é que ele vai fazer para manter essa venda? Ele vende o que tem. Ele vendeu o produto, aplica o plano de pagamento correto, para o cliente, ele vai poder fazer uma gestão financeira adequada e vai poder gerar o capital. Então, ele vai conseguir fazer isso com o tempo, vai passar pelo processo. Para você vender 10 mil por mês, eu não consegui vender 10 mil da noite por dia. Primeiro eu passei pelo processo. Qual foi o processo? Primeiro eu tive que estipular minha meta, que era vender 10 mil. Segundo passo, eu tive que agir, sair da zona de conforto. Terceiro passo, eu tive que ter plano de pagamento adequado para cada cliente. E quarto passo, eu tive que ter uma gestão financeira adequada e fazer maratonas de trabalho para poder alcançar seu objetivo. Então, a venda, para mim, não é só vender. Muita gente se preocupa em aprender técnica de venda. Alguém já vendeu para algum cliente teu contato frio? Já. Como é que tu faz para vender para um cliente frio? Começa pelo geohot. Eu tenho uma técnica. Primeiro passo para me vender para o cliente. Na verdade, eu comecei com gel dental. Certo. Eu, inclusive, com a minha esposa, sentamos e falamos, vamos focar em gel dental e geohot. Só que eu vi que o que eu mais vendia para contato frio era geohot e à vista. Certo. Vendia mais geohot do que gel dental. Foi aí que eu comecei meu capital, de 300 pp para 600, depois para 20 mil. Tu estava praticando a maratona. Maratona o que é? É quando tu tem um capital que tu faz ele girar rápido sem mexer nele, só reinveste. Então tu entendeu? Tu pratica a maratona do meu método. Tu faz a maratona, que é reinveste tudo. Eu tenho uma estratégia. Hoje eu trabalho muito forte com cliente que está ativamente, economicamente ativo, ou seja, pessoas que têm dinheiro todo dia, movimentam dinheiro todo dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá no mercado, em Santo Inês, tem uma mulher que vende tapioca. Essa mulher não sabe que eu vendo perfume, nem Rinodê. Eu cheguei nessa pessoa, comprei a tapioca e levei para casa. Na semana seguinte, ou 2 dias depois, eu fui lá de novo. Ei, parabéns, ó, essa tapioca tá top. A melhor tapioca que eu comigo. Aí, comprei outra. Aí ela achou interessante, rapaz. Ela ficou alegre, ela se alegrou. Aí ela me indicou a vizinha dela para comprar tomate. Eu comprei tomate, elogiei que o preço estava bom. Na terceira visita, eu fui com minha mochila cheia de perfume. Aí eu coloquei o perfume na frente dela. Tu vende Rinodê? Esse eu vendo. Quanto é que tá esse perfume aí? Esse, ó, 5 passadas de 30. Viu? 5 de 30? 5 de 30. Eu dei facilidade. Ela falou, pois eu vou querer um. Ela nem argumentou. Por quê? Porque ela não viu um vendedor. Ela viu uma pessoa que era cliente dela da tapioca. E lá naquele momento, o rapaz da galinha, que eu comprei galinha, do tomate, que eu comprei tomate, gerou um perfume para a menina da tapioca, um cupuaçu e uma espuma de banho para a menina do tomate, e outro perfume para o rapaz da galinha. Ou seja, eu tive uma venda de 4 produtos. Por quê? Porque o primeiro, antes de vender o produto, eu esquentei o contato frio. Então essa dica é que se você quer vender muito, não chegue como vendedor. Esquente primeiro o contato frio e transforme no contato quente. Eu vou falar para vocês 9 passos para ter um faturamento de 1.000 a 10 mil por mês. Aqui vai estar mastigado, passo a passo. Se você realmente quer ter um resultado top, pode acreditar que você consegue. Quem aqui da sala quer vender 10 mil por mês? Todo mês?
Então, se você quer vender 10 mil por mês, eu encontrei o top líder lá no Rino The Fest, o cara que vendia todo mês, ele vende 30 mil. Ele me superou. Eu perguntei para ele, o que é que tu faz para tu vender 30 mil? Eu tenho uma carteira de 1000 clientes. Ah, rapaz, eu descobri o segredo. A minha carteira de clientes só é 450. E a dele é 1000. Então qual é a minha meta? Eu queria que levantasse a mão. Quantos da sala tem carteira de cliente? Carteira de cliente. Sabe o que é? É o cliente fidelizado, aquele cliente que tu compra todo mês. Vou falar um segredo aqui. Primeiro passo, quem tem uma carteira de cliente de 10 clientes, levanta a mão. Fixos, todo mês. 20 clientes. 50 clientes. 100 clientes. 200 clientes. 300 clientes. 200, vem aqui. Tem um de 200. Som de Deus. Posso fazer a pergunta? Tu tem uma carteira de 200 clientes. Quanto é a tua venda mensal hoje, a tua média de venda? Eu falo, 3 mil. 3 mil reais, né? Eu tenho uma carteira de 400 clientes a 500. Eu vendo 10 mil. Alguém percebeu que tem alguma coisa assim a ver com o número? Hoje, 90% do meu faturamento de 10 mil por mês, ele não é para clientes novos, é para recompra. 90 a 95% de minha venda, ela se dá pela recompra. Significa o quê? Que muita gente esquece de ter planejamento, esquece de valorizar o cliente. Às vezes tu vende um gel dental com um cliente, faz uma venda de um gel dental desse, quanto que dá de lucro? 6,75. Eu não considero 6,75. Eu tenho um cliente meu que é barbeiro, que eu dei um gel dental para ele e não vendi. Esse cliente, número 1, eu mimei tanto ele que a partir dele eu tenho 50 clientes. Por conta de quê? Eu não percebi o cliente como um lucro, eu percebi como uma oportunidade de ter vários clientes. E a partir desse um cliente, eu cadastrei vários. Significa o quê? Que muita gente que tem preconceito com a venda e acha que a venda não ajuda você a cadastrar pessoas, está errado. Então assim, a tua carteira de cliente hoje, ela é 200 clientes. Agora imagine se tu tem 200 clientes e tu tira 10 para tu mimar, e cada 10 te indica 10. Vai para quanto? Para 300. Daqui a 4 meses, daqui a 1 ano, e tem uma carteira de cliente top que vai dar um resultado de 10 mil por mês. Então, para você construir 10 mil por mês, você valoriza o seu cliente, aplica os planos de pagamento adequados, tem a atitude de sair de casa todo dia e tenha foco, tem um objetivo anotado. Certo? Vamos junto, pode não? Vamos junto? Rapaz, então, pessoal, vocês perceberam que às vezes a gente perde muito achando que só ganhar dinheiro é bom. Valorize o teu cliente. Se você tem um cliente que trabalha numa barbearia, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um rapaz que tirava minha barba. Eu troquei de salão umas 10 vezes em Santo Inês. Tinha cabeleireiro que cortava meu cabelo e deixava o cabelo de rabo do tamanho do mundo. Aí o outro ia lá para tirar o defeito, aí falava mal. Só que em salão de beleza, eu tenho um salão que eu corto meu cabelo, que eu tenho 15 clientes. Por que 15 clientes? 10 funcionários, a sogra do dono, a mãe do dono, o cunhado do cara e a prima dele e a sobrinha dele. Por quê?
porque eu valorizei aquele ambiente. E a minha técnica de venda, ela dá uma venda constante. Imagina só, você vender 10 mil todo mês, tu tem que comprar quanto? 5 mil. Para tu vender 10 mil, eu vendo 10. Tu tem que comprar 5. Como é que tu vai comprar 5 mil se tu não tem um dinheiro, capital de giro suficiente para poder fazer aquela compra? Então, o meu método, ele dá uma estabilidade, dá uma segurança de você poder vender e fechar o olho que tu vai receber. Então, 9 passos para você atingir. Primeiro passo, defina o faturamento. Eu acho que todo mundo aqui quer ter um resultado bom nas vendas. Será assim? A pergunta que eu faço: quantos da sala aqui ganham acima de 5 mil de bônus? São poucos, né? Será que todo mundo aqui tem capacidade de ganhar 5 mil com a venda? Com certeza, se você definir o teu faturamento. Mas será que tu vai conseguir atingir esse objetivo de uma hora para outra, sem sair de casa? Não. Então, primeiro passo, define o faturamento. Segundo passo, dias a ser trabalhado. Quantos aí quer me falar quantos dias eu trabalho na semana para me vender 10 mil por mês? Todo dia? Não. Sábado, segunda e terça faço minha sola. 3 dias na semana. Por quê? Porque eu defini os dias a ser trabalhado. O que é que eu faço com o resto do dia? Eu faço rede. Quarta, quinta e sexta eu faço rede. Domingo, descanso, sistema, rede, venda. Hoje, eu estava na casa do Eduardo, aí eu recebi a mensagem: tu tem perfume, Aécio? Agora ele me mandou mensagem: eu quero um produto porque eu estou malhando. Sem trabalhar, a carteira de cliente que eu construí me dá uma venda constante. Eu estava na igreja, uma cliente me mandou um perfume. Eu estava sentado aqui e encomendando um produto. Sentado aqui eu ganhei mais de R$100. Imagina só, tu tem um negócio que tu conseguiu implantar um sistema onde tu pode ter uma venda sadia, uma venda bem feita, e tu tem uma constância. Então, eu não estou aqui para ensinar ninguém a vender, porque vender todo mundo, cada um tem suas técnicas. Cada um tem um foco na linha HD, um tem outro foco na linha performance. Eu vendo muito perfume. 90% da minha venda hoje é perfume. Depois eu vou falar um segredo para vocês. Como que eu consegui vender 20 kits seca-barriga em um mês. 20 kits seca-barriga. Eu consegui vender, mas não porque eu quis, é porque eu tive o exemplo. Eu era o produto do produto. Então, tem produto que tu não precisa oferecer, tu tem que ser o produto. Tem produto que tu tem que sair de casa, o perfume, só vende se tu mostrar. Tem produto que tu vende só de estar usando ele. Às vezes tu tem um perfume cheiroso, a pessoa pergunta: que perfume é esse? Esse eu vendo ele. Então, assim, terceiro passo: para quem você vai vender, você tem que saber definir para quem você vai vender. Quarto passo: perfil do cliente. Imagine só, você sai para trabalhar todo dia e tu não sabe para quem tu vai vender. É uma coisa muito louca, né? Qualquer resultado que vir vai ser um resultado bom. Então, se tu não tem um perfil certo do cliente, alguém chuta um perfil de cliente que existe nesse mercado? Um perfil de cliente. Perfil. Pedreiro. Pronto. É um perfil, pronto. O pedreiro. O pedreiro recebe o dia todo dia, recebe toda semana, né? Aí o pedreiro pode me pagar por mês ou por semana? Pronto, eu identifiquei um perfil, cliente semanal. Pessoas que trabalham, que é aposentado, qual é o perfil dele? Mensal. Que pode me pagar por mês. Eu tenho um plano de pagamento certo para ele? Tenho. Porque eu não vou menosprezar ele. Eu tenho várias condições de pagamento para esse cliente. Cliente que compra no cartão, existe muitos? Olha, uma vez eu fiquei doente. Um cliente me perguntou se eu tinha perfume. Eu falei que não tinha. E tinha. Aí ela queria comprar fiado. Antes de eu adotar o sistema, aí eu falei que não vendia fiado. Ela foi na loja do Boticário, comprou quase R$500 no cartão e eu perdi a venda. Por quê? Porque eu não soube aproveitar o plano de pagamento adequado para aquela cliente. Então, assim, tem que saber valorizar o cliente e identificar o perfil dele. Não adianta só tu vender muito. Quinto passo:
Plano de pagamento, que eu falei agora há pouco. 6 passos. Abordagem. A abordagem é simples. O exemplo da tapioca é uma abordagem. O kit itinerante é outro tipo de abordagem. O sistema de venda por geodental pelo WhatsApp é outro tipo de abordagem. Pessoas que estão em vários grupos de venda de WhatsApp é uma abordagem. Então tu tem que identificar o tipo de abordagem para fazer, aplicar o plano de pagamento correto e pode vender sem medo, porque você vai ter uma venda constante, sadia. Sétimo passo, arrecadação do valor combinado. Não adianta tu vender e não receber. Se você fizer isso, você vai estar procrastinando o seu negócio. Por isso que é bom tu definir os dias a ser trabalhado, porque tu vai definir 2 dias da semana forte. Se tu fizer uma venda aleatoriamente, para esse rapaz aqui, toda terça-feira, toda quarta, toda quinta, tu vai ter todo dia da semana perdido. Tu não vai ter um dia certo. Então, se tu definir os dias a ser trabalhado com a venda, tu vai conseguir fazer uma gestão, dar uma arrecadação correta da tua venda. O 8º passo é a gestão do faturamento. E o 9º passo, usar um aplicativo. Eu uso um aplicativo de vendas interessante, mas existem vários. O que é o aplicativo? É só para eu poder gerenciar minha venda. No meu aplicativo eu tenho uma carteira de 986 clientes. 900 e poucos clientes, é muito cliente. Mas por que eu tenho essa carteira? Porque toda venda que eu faço, até de um geodental, eu cadastro. Telefone, WhatsApp. Quando tem promoção, dia das mães, dia do namorado, eu mando mensagem para esses clientes. Ou então eu faço a visita constante semanal, que vai sujar a venda. Então assim, eu vou falar de cada passo. Quanto você quer faturar por mês? É bom anotar. Se você quer ser VIP 1000, no exemplo que eu falei agora há pouco, um VIP 1000 tem que comprar quanto? 1.500, 1.800. Ele tem que vender em média 3.500 por mês. Então tem que definir quanto que tu quer faturar por mês. De repente não é o dinheiro. Muita gente está no negócio, não é pelo dinheiro. Tu quer fazer uma viagem, tu quer dar uma escola melhor para o teu filho, tu quer ter um extra de R$1.000 a mais no teu orçamento. Então, se você definir o que tu quer realmente, o meu objetivo não era dinheiro, era quitar dívidas. Não era ganhar, era pagar. Então, se eu tinha que pagar, eu tinha que trabalhar. Então, eu anotei: meta, quitar as dívidas. Como? Aí, o segundo passo: defina quantos dias na semana você sairá para vender. Eu defini qual o dia da semana. Eu estava desesperado para vender, não estava? Eu tinha que trabalhar quantos dias na semana? Todo dia, toda hora, até de madrugada. Por quê? Porque eu tinha algo urgente para resolver, que era a questão financeira. Porque você trabalhar com endividado não é coisa boa. Pai de família, quando falta um leite para o filho, é a pior coisa que tem. Já faltou leite na minha casa, meu filho. Eu já tive que pedir dinheiro emprestado para comprar um pacote de leite. Imagina tu passar uma semana sem tirar a barba porque tu tinha 1,20 para comprar um preço de barba. Já aconteceu comigo. Então assim, não é que o estado que eu estava, tu era diamante, tu ganhava bônus, ganhava, mas só era para pagar dívida. Não sobrava nada. Busque pessoas economicamente ativas. Onde é que eu vou buscar essas pessoas? Primeiro passo que eu falei é o foco, né? Que é você ter um objetivo. Segundo passo é plano de ação, atitude e ação. Aí qual é a estratégia que eu utilizo? Alguém aqui corta o cabelo? Tira a barba? Manicure? Compra galinha no mercado? Tapioca? Imagine o teu vizinho que é comerciante da quitanda. Imagine você tomar cervejinha no barzinho. Será que aquele cara usa perfume, o garçom? O churrasqueiro da tua churrascaria. O cara que ninguém vende para ele, porque ele não sabe se ele paga direitinho. Ele recebe por semana, não sabia disso? 90% de todo churrasqueiro do interior do Maranhão, não sei na região de vocês, mas a maioria recebe por semana. Então eu comecei a trabalhar forte com essas pessoas. Então assim, se você tem produto, será que é interessante você ativar o kit top? Você investe em quanto? Recebe quanto em mercadoria? 3.600.
Adianta tu pegar e jogar para cima e vender de qualquer jeito? Não. Não, você vai fazer uma venda mal feita. Então, primeiro, antes de você sair de casa, você tem que definir a meta, que é vender os produtos, tudo. Segundo passo, procurar o cliente certo. Eu busco muito, a minha venda hoje está em torno de 80% para cliente que pode me pagar por semana, é economicamente ativo, 80%. Só 20% para cliente mensal. Por quê? Porque o cliente mensal, quem é ele? A manicure, que é minha cliente, ela tem mãe, que é aposentada, tem avó, ela vai indicar essa cliente. Então, ele se tornou um cliente mensal. Por quê? Não, eu fui atrás? Não. Mas a situação surgiu aquele cliente na minha frente. E eu, antes de começar a trabalhar certinho com esse sistema, eu comecei a eliminar o cliente mensal. Mas eu percebi que eu estava perdendo dinheiro. Aí eu, criei o plano de pagamento para ele. Aí lá na frente eu vou falar desse plano de pagamento. Seu foco será entrar nas grandes empresas, feiras, lava-jatos, lojas e vender para os profissionais daquele lugar. Ou seja, todo mundo que trabalha com um negócio próprio ou que recebe dinheiro toda semana, é mais fácil pagar R$150 ou 30 por semana? 30 por semana. Mas tu vai vender de qualquer jeito? Não, aqui eu vou te dar o plano de pagamento certo. Como é que eu vou identificar o perfil do cliente? Baseado na data que o cliente recebe o pagamento. Um exemplo, tem pessoas que podem me pagar à vista. Um gel dental desse, eu faço uma promoção, a técnica de vender gel dental pelo WhatsApp. Aí quem conhece a técnica de vender 50 gel dental por dia? Poucos conhecem, né? Você que não conhece, vai no YouTube, lá pesquisa como vender gel dental pelo WhatsApp, como vender 50 gel dental por dia. Então esse cliente é um cliente à vista, que vai te pagar no dinheiro. Mas naturalmente surgem pessoas que querem te pagar à vista, né? Então essa venda à vista e venda no cartão, eu considero como uma venda extra. Uma venda que eu não estava preparado para me vender. É um bônus. É bom ter bônus, né? Imagina se tu tiver um bônus a mais na tua venda. Então, qual é a minha meta? É vender para o cliente semanal. 80% da minha venda, eu saio de casa para vender para o cliente semanal. Quem são eles? São os clientes que sabem, recebem diariamente ou semanalmente. Exemplo, tal. Quem é o cliente quinzenal? A minha mulher trabalha numa loja lá em Santo Inês. Ela recebe por quinzena. Através da minha mulher, as pessoas que trabalham com ela, agora a moça manda mensagem. Eu vou deixar de vender para ela? Não, eu tenho um plano de pagamento adequado para ela. Só que eu não saio de casa para vender para ela. Eu busco o cliente semanal. Naturalmente vai surgir o quinzenal, o mensal, o cartão e a vista. Quem é o cliente do cartão? Aquela venda de grupo de WhatsApp. Eu fiz lá propaganda do kit, Dia das Mães, e surgiu um cliente lá que eu não conheço. Será que eu vou ter como vender para ele sem saber como é que ele paga, como é que ele recebe? Não, eu dou a opção do cartão ou à vista. Pronto, plano de pagamento para ele, o perfil do cliente que tem lá o negócio que eu não conheço. Quantos estão entendendo? Está fazendo sentido o que eu estou falando, gente? Porque eu não estou aqui para motivar, eu estou aqui para ensinar você a ter um resultado top e profissional. Então assim, a Renaudet, ela tem um produto de qualidade, ela paga muito bem, é 100% de lucro. Agora cabe cada um saber gerir seu negócio. O franqueado, será se ele ganha, ele é franqueado, o seu João, se ele lucrar 50 mil no mês, ele vai gastar tudo? Não, ele tem que saber que isso, ele tem que tirar o salário dele daquele lucro, o restante ele investe, porque ele é um empreendedor. A mesma coisa aqui na Renaudet. Se você souber fazer o negócio de maneira profissional, você não vai vender R$1.000 só um mês e no outro mês tu não vai conseguir. Tu não vai ser livre de dormir no primeiro mês e tu não vai conseguir se manter. Se tu for profissional, tu consegue manter constantemente. Vamos dar um exemplo, o Empire. O Empire é um perfume que custa quanto? Para mim? 50. Eu vendo por R$50. Nesse exemplo aqui, eu tenho o à vista e cartão, já sabem que é uma venda extra. À vista é à vista e cartão
dá dinheiro em 2 dias, né? Então é uma venda que praticamente à vista, cartão também. Quando eu atendo o cliente mensal, a minha avó, meu filho, eu queria um perfume. Quanto é o perfume? Não, vó, esse perfume é 150. E meu filho, eu tenho que te pagar só no outro mês, mas eu sou que eu tô aperreado, eu tenho que te pagar em 2 vezes, 3,60. Aí tu vende pra tua avó. Ela vai te pagar? Vai, né? Só que de cada 10 perfumes que tu vende, para as pessoas que tu sabe que vai te pagar, a metade atrasa. A informação é certa. Tu sabe que a pessoa vai te pagar, mas no dia do pagamento, o menino adoece. O gás acaba. O orçamento dela não fecha e ela te culpa. Ela vai punir quem? O vendedor de perfume, que não tem um plano de pagamento certo. Ou seja, você vai quebrar. Por quê? Porque teu lucro, daquele capital de giro que tu investiu, vai ser menor do que a tua despesa. Naturalmente tu vai quebrar, porque o teu negócio não está sendo constante, tu não está tendo uma receita certa, tu não está vendendo errado, o faturamento não está adequado pelo teu gasto, ou então tu deu um plano de pagamento errado. Será que eu vou culpar a minha avó de não me pagar o perfume todinho no final do mês? Não posso culpar ela, eu que fiz a venda mal feita. Mas qual a opção? Minha avó, você quer esse perfume aqui? Se ela quer, não, meu filho, eu quero um feminino, porque eu sou mulher. Aí ela pega o feminino. Se vó é o seguinte, esse perfume é 150. Você pode me dar 75 agora e 75 por mês. Você tem cartão, vó? Tenho não, meu filho. Ah, mas 75 fica pesado. Não, vó, mas eu tenho uma segunda opção. Você me dá uma entrada de R$50 e o restante você paga em 30, 60. Quanto foi que eu investi nesse perfume aqui? 75. Quando ela me dá 50 de entrada, eu fiz o quê? Capital de giro. Eu compro o quê? 2 cupons eu vendo, eu faço quanto? R$100. Se a minha avó não me pagar, os 75 que eu investi vira 100. Então a chance de eu quebrar vai ser mínima. E se eu aplicar o sistema semanal? Que já que eu vou falar, o semanal tem a lógica. De cada R$1.000 que eu invisto, ele vira 3 em um mês. De cada R$1.000 investido, pelo alto giro dele, vira 3. Se eu recebi 50, quando finalizo o mês, virou 150. Eu investi em 75, tenho R$150 que eu vou fazer com os 50. E se a minha avó não me pagar os R$100, mesmo assim eu não vou quebrar. O meu negócio vai ficar constante. Eu trabalho com números. Não adianta só eu vender muito se eu não tenho resultado. Então, faz sentido? Vai. Plano de pagamento é a sacada. Bora na história. Nunca venda para cliente que é mensal, sem entrada. Só trabalha com cliente mensal se for com entrada ou cartão à vista. Então, a dica é, se você fizer isso diferente, você quebra. Por que você quebra? Porque eu quebrei 5 vezes na Rinode. Isso é exemplo meu, não é que eu criei uma tática, que eu vi, pesquisei, não. Isso aqui é meu exemplo. Então, para você ter um resultado bom, você tem que saber escolher um plano de pagamento adequado. O segundo cliente é o quinzenal, as pessoas que recebem por quinzena. Aí eu tenho 3 formas de pagamento: 75 de entrada mais 75 por 15 dias, nesse exemplo. 50 de entrada mais 2 parcelas, ou seja, uma mais 2. Ou então eu posso ter o terceiro plano, que é um adequado para o quinzenal. A pessoa me compra esse perfume e me dá R$37,50 de entrada, e eu parcelo mais 3 parcelas de R$37,50 quinzenal. Será que eu vou quebrar? 90% de todo mundo que te compra perfume e te dá entrada, te paga. 50% de todo mundo que te compra sem entrada te atrasa. 30% de todo mundo que te compra sem entrada vira inadimplência. Tu quebra. Resumo, não adianta. Se você fizer venda mal feita, você quebra. Será que adianta eu vender o kit top todo na semana, R$3.650, e eu aplicar plano de pagamento aleatório errado? Eu vou errar, eu vou quebrar. Por quê? Porque eu fiz uma venda mal feita. E o cliente semanal? A sacada. O cliente trabalha no espetinho, 4 de 37 sem entrada. Aí o mecânico, o borracheiro, eu vou lá arrumar minha moto, mando encher o pneu, dou R$2 pro cara, aí pego o perfume e boto em mim. Aí o borracheiro sente o cheiro, eita, perfume cheiroso. Aí todo mundo, tem 10 pessoas na sala, aí eu boto o perfume de todo mundo. Aqui é o borracheiro, aqui é o cara que estava arrumando a moto, é o outro borracheiro, o mecânico.
Pronto. Aí eu deixo os cartões de visita. Quando alguém me pergunta quanto é o perfume? Quanto que é o perfume? 4,37 por semana. Ah, mas eu não entendi nada, que tipo essa dinheiro? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, né? Pega. Como é teu nome? Pega isso. Luiz. Ou então o papel tá bom. Aí, mas tu confia em mim. É seu. No cartãozinho já pode ter o plano? De carro. No cartãozinho que você está Pode ser uma opção. Porque esse método que eu estou trabalhando, ele, gente, eu não pesquisei, ninguém me ensinou. Ele surgiu. Surgiu como? Pela dor. Eu fui obrigado a me adaptar, a me inventar, me reinventar. Eu sempre fui um bom vendedor, mas eu sempre soube me adaptar às situações. A Renaudet está ruim, eu vou me adaptar à situação real que ela está. Eu não vendi bem, eu tenho que me adaptar, eu estou devendo, eu tenho que pagar. Então, esse sistema que eu criei, ele surgiu pela dor. Eu não vou negar, eu tive que apanhar muito. Eu apanhei muito mesmo. Aí o cliente diz o perfume, né? Sexta-feira, dia de sexta-feira eu recebo. Aí, tu acha melhor pagar sexta-feira de tarde ou todo sábado, que tu já recebeu dia de sexta? Sexta-feira, às 5 horas da tarde, já recebi. Pronto, tá feito. Quando eu fiz essa venda, vou lá para os quatro pilares. Primeiro pilar, foco. É saber que tem que vender por semana 20 perfumes para atingir aquela meta lá. Segundo pilar, ação. Será que eu sou obrigado a sair de casa para trabalhar? Para receber 37 por semana? Então, quando eu faço uma venda para o cliente semanal, eu já tenho o segundo pilar garantido, que eu tenho que sair de casa. Será que se onde ele trabalha não tem mais 5 funcionários trabalhando? Se ele comprou, eu atendi ele mesmo. Se eu der um jovem tal, eu fazia isso, eu me comprar mais um perfume, então eu me indicar um cliente, não um brinde. Aí ela compra. Semana que vem, 2 parcelas. Aí eu vendi para mais 2. Quando fecho a quinta venda, a quarta cobrança, eu já vendi mais 5 perfumes. Por quê? Porque eu fiz um trabalho com ele. E eles ainda vão te indicar outros clientes. Aí que começa o jogo. Dia das Mães, peia. Família, irmão, parente. Dia dos pais, peia. Dia do namorado, peia. Então eu vou valorizar essa venda que eu fiz. O que foi que eu fiz para quebrar esse gelo aí? Ele é cliente frio, né? Contato frio. Primeiro eu fui cliente dele. Eu mandei encher o pneu da moto, dei R$2 para ele, R$3, R$5, elogiei o trabalho dele, fui lá de novo sem querer nada, aí depois puxei minha mochila. A estratégia é a mesma toda vez. Eu chego. Qual é o momento que você começa a mimar esse cliente que foi contato frio? Você deu um sorriso comigo. Gel dental, ele, claro, de acessibilidade, tem anti-inflamatório e é muito top para quem usa aparelho. Usa aparelho não usa não, mas todo mundo deixa branquinho, bonito, top. Mas tem que ter um gel dental adequado. Pesquisa bem no teu telefone qual é o melhor gel dental do Brasil. Pesquisou, vai aparecer esse, né? Certo. Quanto é que pergunta o preço? Quanto que tá? Quanto é que está esse creme de gel dental? R$13,50. Aí tu fala, eu não quero. Não quero não. Tu não me comprou perfume. Pega. Presente. Eu já comprei o perfume. Não, digamos que tu não comprou. Certo. Aí eu estou de presente. Quando eu for semana que vem, tu vai fazer o que pra mim? Dar um sorriso. Cara, o gel dental é top. Tu não gastou nada. Eu te dei, aí tu vai começar a indicar. Mas se tu comprou o produto, esse gel dental que eu faço o quê? Comprou, tu pagou, eu fiz o quê? Brinde. Tu não pediu nada. Tu não surgiu. Foi um presente. Tu não esperava. Tu vai me valorizar, tu vai ter um erro, tu vai me enxergar como uma pessoa diferente. Qualquer vendedor que chega lá, depois tu não vai querer comprar a mão dele. Isso é verdade. Por conta de quê? R$6,75 de investimento. Um cliente virou quantos? Sim. 5 clientes vira quanto? 50. Então, se você valorizar teu cliente, não é o valor que está te comprando, não é o brinde que tu está dando,
De repente, se eu desse um perfume para ele, ele valorizava menos do que o Jabutal. Então não é o valor, é a maneira que eu te tratei. Entendeu? Então, gente, todo o resultado é uma ação. Então imagina, você tem um cliente que tu atendeu. Tu vai sair de casa para trabalhar todo dia para atender ele. E ele vai virar um cliente fixo. Tu vai conseguir montar a tua carteira de cliente. Então se tu tem tua meta, qual é a tua meta? Vender 5 mil, vender 7 mil, vender R$1.000, ter um lucro de R$1.000, tu tem que sair de casa, né? Tu tem que ter um objetivo. Quando tu sai de casa e começa a agir, a ter ação, vai gerar o que nesse? Toda ação gera o quê? Sabe qual é o resultado que dá com a tua ação? Carteira de cliente. Pronto. O Aécio vende 10 mil por mês. Será que eu tenho meta? Sim. Não precisa mais. Por quê? Porque eu já tenho uma carteira de cliente, não precisa mais eu anotar valor. Eu já vendo muito. Será que eu preciso sair de casa? Sim, mas eu saio de casa para quê? Para receber as parcelas. Quando eu saio de casa para receber, automaticamente surgem as vendas. Aí eu vou entrar com o quê? Só com o plano de pagamento, que eu vou trabalhar o plano de pagamento, e a gestão financeira. Como você vai realizar a sua venda? Aí aqui dá o exemplo, que eu falei agora há pouco. Vou experimentar, que é o exemplo do Perfume Empire. Quem quiser anotar, pode anotar, quem quiser tirar foto. O exemplo que eu dei para ele aqui é um exemplo de como abordar um cliente. O exemplo da tapioca, da minha da tapioca do mercado, é outro exemplo. O exemplo do rapaz do salão de beleza que tira minha barba é outro exemplo. Então, kit itinerante é uma ação? Com certeza. Agora imagina, a pastora mostrou o plano do kit itinerante. Aí tu tem um objetivo de fazer o quê? Mostrar 6 kits itinerantes por semana, por dia. Por semana, né, pastora? Por semana, né? Pronto. Só que tu vai aplicar o kit itinerante onde no cliente certo, onde você quer vender. Para que você quer vender? Pessoas que podem te pagar por semana. Aí assim o cliente não sabe porque não tem tempo. Você vai vender no plano de pagamento adequado. Porque se tu vender para o cliente do kit itinerante e dar um plano de pagamento errado, você quebra. Tu teve a ação, sai de casa, tu teve o objetivo, o foco que era vender, tu teve o foco e teve a ação, mas tu errou no plano de pagamento. Então, se você aplicar o kit itinerante no cliente certo, mas dar um plano de pagamento errado, nada adiantou você fazer aquele trabalho todo. Você fez uma venda mal feita, e venda mal feita pesa no teu bolso. E quando tu tem um cliente que tu fez uma venda mal feita, e no mês que vem ele quer te comprar, ele vai comprar na mão de quem? Da concorrência. E tu vai perder um cliente que poderia se tornar um cliente, uma carteira de cliente tua. Então tem que ter cuidado na hora de vender. Não é só vender, é plano de pagamento adequado. A arrecadação, que eu falei agora há pouco, será se... O telefone está onde? O meu está. Perdeu. Aqui, tá aqui. Esse aqui. Tá por aí. Vem mostrar. Hoje é o que da semana hoje? Sabe quanto que eu tenho de cobrança para me receber? Que vai vencer o sábado e segunda, que vai vencer? Quase R$9.000 de cobrança. Os 9 mil de cobrança, aplicando o semanal, um pelo outro, dividido 9 por 4, dá quanto? Dá 2.200. Pronto, eu tenho 2.200 de cobrança toda semana. 2.500. Toda semana, faça chuva, faça sol, eu tenho dinheiro para receber. Quando eu vou fazer a cobrança, que eu vou fazer a arrecadação do dinheiro que eu vendi, acontece o quê? Vende novo. Surgem novas vendas. Então eu tenho um negócio que virou constante. A aceitação é tão forte que todo cliente, tu sabia que todo cliente que tu visita mais de 5 vezes, ele passa a ser teu amigo, passa a confiar em você. O semanal faz isso. Porque se tu tem um cliente que tu valoriza ele, tu trata ele direitinho,
Quando tu visita a primeira vez, a segunda, ele vai lembrar de quem? De você que vendeu no plano de pagamento certinho para ele, ou aquele cara que chega assim, tem vendedor assim, ó, vai rindo dele. Vai fundo? Não. Tá fundo? Não, tá fundo. Aí o cara fica assim, rapaz, já vem aquele chato, aquele enjoado, porque o cara sai para vender de qualquer jeito. Ele não valoriza a carteira de cliente dele. Esse cara tem um cliente que pode virar 100. Então assim, quando você vai fazer a arrecadação, vai surgir um resultado, vai surgir novas vendas. Se você souber trabalhar em salão, como você faz? Deixa uma revista. Eu deixo um catálogo no salão, que toda vez que eu faço a cobrança no salão, mulher faz o quê? Vai folhear. A cliente do salão está sentada aqui arrumando a unha, ela faz o quê? Tem meu telefone lá. Ei, eu vi um catálogo teu aqui no salão, eu queria um perfume, como é que você vende? Olha, eu trabalho com cartão, à vista, como é que você quer? Aí eu vou adequar o plano de pagamento para aquela pessoa que era cliente do salão, que não era o meu perfil, que é o semanal, mas foi um cliente que surgiu extra. Vou vender para ele como? Cartão à vista. Então eu valorizo melhor o cliente. Eu vou ter sempre produto, porque para tu vender muito e tu ser valorizado como vendedor, tu tem que ter produto. Para tu ter produto, tem que fazer uma venda bem feita. Então, será que é preciso saber vender ou preciso saber ter um método de venda constante? Método de venda. Método de venda. Então, plano de pagamento salva a tua vida. Semanal, constância. Vai ter um resultado top todo mês. Em 10 meses, 12 meses, eu já estou com mais de 120 mil vendidos. 120 mil em vendas. 120 mil em vendas. É uma venda que, para mim, foi uma vitória. Porque eu recuperei minha dignidade. Comprei um carrinho por 10 mil, mas é um carro que eu podia pagar à vista. Lá na frente eu vou contar um pouco essa história. E consegui recuperar minha dignidade. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar de maneira organizada. Eu não saí só para vender, eu saí para trabalhar como um profissional adequado. Aqui é um exemplo da gestão financeira. Imagina só, João, você tem uma franquia. Quanto é teu salário? A franquia? Não, teu salário, teu prolabore. Tu não tem ainda. Eu estava fazendo a extensão do bolso, da extensão com a franquia, achando Maratona, que... tu estava reinvestindo tudo, né? Não estava reinvestido. Realmente aqui não tinha salário. Estava sem controle esses dias agora. Pronto. Devido ao que tu falou na dor aí, na dificuldade, na baixa, eu tive que ir para a realidade que está hoje. E eu acabei fazendo salário para todo mundo lá. Pronto. Então, não é porque você é dono do seu negócio. É interessante, o empresário está aqui para contar. Eu sou empresário, eu vendo produto. Será que eu vendi 10 mil? Deu quanto de lucro, gente? 10 mil reais? Deu 5 mil, né? Será que meu salário é 5 mil? Não. Aí eu dividi gestão financeira. 30% do que eu recebo eu posso gastar, sem ter medo de errar. Se eu vendi 10 mil, na semana eu recebi 2 mil, eu só posso gastar 600. E o restante, o amarelinho, 20%, eu criei o método dos envelopes. 30% no verde, 20% no amarelo e 50% no vermelho. O dinheiro do vermelho é intocável, é capital de giro, tu não pode gastar de jeito nenhum. O amarelo deve ser usado para investimento, porém, se houver uma emergência, tu pode usar. Esse amarelinho aqui também é interessante. Quando tu está capitalizado, que tu tem um negócio que está vendendo muito, que tu não precisa investir tanto, tu pode poupar ele. Começar a poupar. E vira tua poupança. Aí que tu compra teu carro, tu paga tua moto, algo extra que tu está construindo. Não é despesa mensal. E o verdinho é o que eu posso gastar, sem ter medo de errar. Então imagina, se você é consultor, vou fazer uma pergunta aqui. Digamos que você... Quem aqui conseguiria viver com R$1.000 de venda, de lucro? Seria interessante, R$1.000 a mais, não sabia, não é nem viver não, R$1.000 a mais. Pronto. Então, tu conseguiu achar o quê? Um número, né?
Só que para poder eu ter uma retirada de R$1.000, a minha meta tem que ser quanto? Eu tenho que vender quanto por mês? 3 vezes mais. Se eu quero gastar 1.000, a minha meta é vender 3.000. Aí eu consegui achar um número que é meu foco. Qual é meu foco? É vender 2.000 ou 3? 3.000. Para mim vender 3.000, eu tenho que ter quanto de capital de giro? Aí eu tenho que achar outro número, que é o valor de capital inicial. Se eu não tenho um capital de giro de 1.000 a 1.500, eu não consigo vender 3.000 no mês. Se você não tiver um capital de giro, pelo menos da metade do seu faturamento bruto no final do mês, você não consegue bater aquela meta. Aí o que vai acontecer? Será se você que é consultor, que não tem 1.000 a 1.500 de capital de giro, será que você tem o direito de gastar R$1.000 no mês com despesa pessoal? Não. Então qual é o teu objetivo? Se capitalizar. Aí eu criei uma estratégia top, onde você que está sem capital, você faz uma maratona. Qual é a maratona? Está vendo esses envelopes aí? 30%, 20% e... 30%. Quanto é que dá esse total? 100. Na maratona, você faz ela durante 30 dias, 100% de investimento. Tudo que você pegar, você investe durante um mês. Se você quer aplicar o sistema semanal, primeiro mês tu não pode gastar nada. Você investiu 1.000, recebeu a parcela, reinveste. Recebeu 300, reinveste. Recebeu 500, reinveste. Na maratona vai te dar uma vantagem, vai te dar uma capitalização. Se tu tinha R$1.000 inicial, quando tu fecha a maratona, o teu capital está 3.000 ou 2.500. Significa o quê? Que você conseguiu aumentar teu capital de giro. Se tu tem um capital de giro maior, tu vai ter uma retirada maior, porque tu tira percentual do que tu está ganhando. Então, se você fizer maratonas de vez em quando, um exemplo, o nosso amigo ali está com a meta dele de vender 2.000 pp. Vou dar um exemplo dele. Só que ele não tem capital de giro para vender 2.000 pp. Só que ele também não tem condição de passar 30 dias fazendo maratona. Aí ele vai fazer uma estratégia de uma semana. Vou fazer uma semana de maratona. Tudo que entrar eu vou investir. Na semana que vem eu já começo a gastar 30%. Na semana que vem, mais uma maratona de uma semana. Naturalmente, ele vai conseguir ter um negócio crescente. E a maratona vai ajudar o quê? A se capitalizar. A despesa vai ficar nas vendas extra, à vista, geodental, produtos que está girando rápido para poder gastar com a despesa dele. Então ele vai criar estratégias. Então, para vender muito, não é só tu pegar o produto e tacar no mercado. Está fazendo sentido? Eu estou passando assim um treinamento do que eu vivenciei. Como que eu consegui faturar? Já acabou? Não. Gente, realmente já acabou. Não, mas eu vou falar um pouquinho ainda da minha história. Vocês podem fazer perguntas. Pronto. Eu tenho uma pergunta. Vou fazer. Esse último assunto que você tocou, se for possível, falar um pouco mais, porque a gente observa que grande parte dos consultores meio que matou a galinha, né? Então, assim, a situação é ótimo a gente saber o que fazer quando já tem um capital de giro. Mas a grande maioria das pessoas não tem o bendito capital de giro. Pronto. Então, as maratonas, ou de que forma a gente pode adaptar essas maratonas para poder ter um capital de giro, mesmo que pequeno, por exemplo, 600 ou 700 reais de capital de giro, já dá condições a gente fazer um trabalho de início, né? Claro que a meta é chegar lá. Mas fala um pouquinho mais sobre como começar do zero. Pronto. Eu vou dar um exemplo aqui. Aquela frase lá que falou, a situação atual. Estado atual está desejado. Pronto. O estado atual. Zerado. Desejado. Vender 10.000 por mês. Pronto. Então entre esse estado atual e o desejado, tu tem que ter o quê? Processo. Então, para tu conseguir atingir teu objetivo de vender 10.000 no mês, primeiro tu tem que entender que tu tem que passar pelo processo de capitalização. O processo de capitalização ele vai se iniciar não da... o você vende 10.000, tá vendendo quanto? 20 por semana, pronto. Mas tu não tem condição de vender isso. Aí você vai entrar na estratégia do geodental, pelo WhatsApp, dá certo.
Se você aplicar a estratégia a cada 15 dias, tu consegue vender sem gel dental. Vai no YouTube, pesquisa como vender 50 gel dental por dia pelo WhatsApp. Lá vai te ensinar passo a passo. Ou então tu pega gel dental, tu pega um valor, vou falar um valor simbólico, você pega R$100, dá para comprar quanto gel dental? 14, quase 15, pronto. 15 gel dental dá R$101,50, eu acho que é isso, se alguém quiser calcular. R$100 investido, tu faz quanto? 200. Tu teve que entender o quê? Que você está sem capital, tu está quebrado. Tu tem que descer a crista, tu tem que sair de casa para trabalhar, porque tu tem uma família, tu tem um motivo. Se tu tem um motivo, tu vai sair e vai oferecer. Para quem? Para teus amigos. Rapaz, é o seguinte, a empresa lançou a meta de vender essa semana 100 gel dental. E eu queria que tu me ajudasse com 2 ou com 5. Poderia me comprar pelo menos 2 ou 5, então para me dar 2. Quanto é? R$27 aqui. Ou então tu faz o kit, 2 gel dental e mais um enxaguante, que dá 50 e pouco reais, né? Dá 56, parece. Aí tu faz a venda. Vendeu. Se você vender todo dia 10 gel dental, dá quanto de lucro? Se você aplicar a técnica do gel dental e sair de casa durante um mês, tu vai lucrar quanto? 67 vezes 30. 67,50 vezes 30. São 18 para os 2025. Será que tu consegue sair da tua situação atual, se tu sair de casa? Sim. Pronto, tu entendeu o quê? Que tu estava quebrado, que tu tinha que baixar a crista, tu tinha que ser uma pessoa melhor. Para tu ser uma pessoa melhor, tu tem que entender a situação atual. Então, uma das opções é o gel dental. Tem outras opções, quem é mulher, luva de silicone, hot gel. Tem o que o nosso amigo falou agora há pouco. O hot gel, justamente. O Jolie também. Quer falar? Batom. Quer falar? Batom, Jolie. Sabe vender batom? É fácil demais. Você perguntou, fica até com medo de responder. Tu pega a moça tem aquela qualquer bolsa. Bolsa. Tu enche de batom e entrega na mão da mulher. Se tu vê essa que vai maquiada, tu entrega na mão dela. Certo. Não fala nada. A venda surge. Eu fiz isso, eu ganhei R$2.000 de batom, de maquiagem. Naquela promoção, não tem a cada perfume batom? Sim, comprava lá, ganhava maquiagem. E eu não sabia vender batom. Aí eu peguei a bolsa, enchi de batom de maquiagem, todo tipo lá e entregava na mão dela. Eu olhava aqui assim, ó. Segura aqui. O que é isso que não pode olhar? Abre aí. Meu Deus do céu, não tem isso aqui. Isso aqui que eu não sei o que. Aí tava R$300 de produto. Aí aplicava o plano de pagamento. Aí pronto. Porque eu ofereci para ela, eu só ofereci para ela porque ela se encaixava no meu perfil. Se ela se encaixava no meu perfil, eu queria vender para ela. Só que se ela fosse uma cliente aleatória, estava no salão, é uma pessoa executiva, não tem dinheiro de cartão. Ela gostou, como me vende? Cartão. A maquinazinha. Vou querer isso aqui. Dividir em quantas vezes? 2 vezes. Porque eu ganhei de brinde. E se eu não tivesse ganhado de brinde? Porque será que eu tenho que dar o produto? Então, a estratégia para quem está descapitalizado é entender que você tem que baixar a crista e saber que tu tem que recomeçar. Todo recomeço tem um processo. Todo processo requer alguma ação, tu vai ter que perder o quê? Teu tempo. Não é perder, tu vai ter que se doar, pagar o preço, sacrifício. Então, para isso você vai fazer o quê? Você vai conseguir, primeiro passo, entender a situação atual para você poder agir. Aécio, uma das maiores dificuldades que eu tive e que agora eu vou conseguir desenvolver é a questão da gestão financeira. Através da sua dor, você conseguiu criar um tipo de planilha para que você possa ter o controle de suas vendas, de suas dívidas, Vem aqui, olha aqui. Vou mostrar daqui a pouco. Tem quantos clientes aqui? 862. 862 clientes. Cada um aqui.
Pode clicar. 862. Você vai mostrar aí. Relatório, vou puxar aqui de 12 meses. Relatório das. Não tem uma lá na tela? Tem, isso aqui eu podia mostrar para ele ver na prática. Pronto. Cliente. Quanto que eu faturei em 12 meses? Vai falar. Porque muita gente, às vezes, ela não se preocupa em ter pronto. Quanto tem vendido aqui? Muito número. Fala aí. Deixa eu postar lá. 120 mil. 120.214 15 centavos. centavos. Quanto que eu já recebi em vendas pagas? 106.081. R$81. Quanto que eu tenho para receber? 14.133,15. Pronto. Então, gente, muito obrigado. É o seguinte, esse aplicativo aqui, ele me dá um relatório. Aquele aplicativo grátis que eu achei no Play Store. Esse aqui eu descobri por acaso. Lá dou. Aqui, que dia é hoje? 19, né? Pronto. No dia 20 para trás, que é amanhã, 120 mil receber. Carol, que vende caldo de ovos em frente ao Paraíba, na calçada. Ela comprou um perfume de 5 passagens de R$30. Pagou uma, está devendo 4. A Carol, quando eu fui fazer a venda para ela, o cara que vende CD na pertinho dela queria comprar um perfume. A vendedora de geladinho comprou outro perfume. O cara que vende cocada comprou um perfume. Lá na calçada do Paraíba, que ninguém enxergava como cliente, eu tenho um cliente que me dá uma renda por mês, um pelo outro, 75 vezes 5. O cara que vende caldo de ovos, o cara que vende cocada, que ninguém valorizava. A Carol me indicou a mãe dela, me indicou o esposo dela, e através da Carol eu já vendi quase 1.500. Por quê? Porque eu valorizei ela. Aí esse programazinho aqui me ajuda muito a ter essa gestão. O aplicativo é vendas, controle de vendas. Só pega de celular de pobre, Samsung. Isso aqui, ó. No iPhone. Eduardo, tira a foto aqui do aplicativo. Tá só vendo? Tá fazendo sentido? Oi? Pergunta? Pergunta ali. Oi, som. Bom, eu queria saber um exemplo. Eu não sei qual método você usa. Um exemplo, eu tenho alguém que quer entrar na minha rede. Você sabe que geralmente não é todo mundo que vem com uma renda para dentro do negócio. Certo. E eu poderia usar um método para essa nova pessoa, para ela entrar dentro do projeto. Qual método você me indicaria? E se você usa algum método referente para mim usar para essa pessoa entrar dentro do projeto? Ela acreditou? Não. Aí já é outra área, mas é mostrar o plano, convidar, como é a dica lá do Mindset, convidar. Colocar no evento. No evento ela vai ver alguém contar uma história parecida com a dela, alguma liderança vai te ajudar. Ó, total de clientes, 862 clientes. Eu construí em 12 meses. Como foi que eu construí esses clientes? Primeiro eu defini o foco, qual era o meu objetivo? Pagar as dívidas, 20 mil. Segundo passo, eu tive que agir, ter ação, atitude de sair de casa. Toda ação gera um resultado. O resultado que eu tive foi uma carteira de cliente. Por que eu tenho uma carteira de cliente hoje? Porque toda venda que eu faço, até no gel dental, eu cadastro o cliente. Todo cliente que eu cadastro, ele percebe que eu cadastrei ele percebe que eu estou fazendo um atendimento diferenciado. Eu mimo ele, eu bonifico, eu faço alguma coisa para ser o meu cliente fidelizado. Naturalmente, quando tu sai de casa para trabalhar, vai surgir clientes. Naturalmente,
tu vai ter uma venda constante, porque tua venda não vai ser mais só pela tua força própria, tu planta uma semente. Então a carteira de cliente hoje, ela gira em torno de 90% do meu faturamento. Então assim, eu acho que todo mundo que está aqui gostaria de ganhar R$1.000 a mais por mês, gostaria? E 2.000. Se eu te falar que tu consegue ter um lucro real de 5.000 por mês com a venda, sem contar com tua graduação. E um detalhe, você consegue ganhar todo mês 5.000 e ainda trabalhar com a rede. Muita gente, muito líder, tem preconceito, não sei se aqui acontece isso. Na minha região, eu fui o diamante errado, que é o cara que vendia e não trabalhava com rede, mas já participei de 2 cruzeiros. Eu sou o diamante qualificado. Mesmo sendo diamante, eu paguei o preço, todo dia eu saio de casa para trabalhar com a venda. Então a venda para mim não foi só um status, foi uma questão de necessidade, da situação atual que eu estava, eu tive que entender ela e tive que agir. Então meu resultado veio por quê? Porque eu trabalhei forte para... Johnny, mas assim, aquela necessidade passou, né? Aquela necessidade você sanou, passou. Certo. Mas você continuou na pegada da venda. O que te motivou a continuar mesmo tendo resolvido aquilo? Porque os outros diamantes, eu sei que tem isso. O diamante chega ali e fala, vou vender, só venda, nem vendo, sei lá. Pronto. Tem muitos diamantes que fazem onde é que tem o paralelo, né, que chama? Não, que trabalha com outra renda fora, salário. Tradicional, pronto. Eu não tenho tradicional. Eu sou só vendedor. Só um vendedorzinho. E tu é diamante. Um diamante teve um bônus do mês de eu tirar R$8.000. Teve mês de eu vender R$20.000. Eu te pergunto, 8 mais 10 dá quanto? Será que tem motivo? Ganhar 10 mil a mais? Com certeza. Se eu sou diamante e sou pago como diamante e ganho 5.000 de bônus, será que tem motivo de eu ganhar mais 5.000 com venda? Trabalhando 2 dias da semana? Então o que me motiva é o extra, é o carro que eu comprei à vista. Será que eu conseguia comprar carro com bônus de diamante? Eu paguei as dívidas, mas mobilei minha casa, mais de 10 mil de imóveis, comprei meu carro à vista e tenho um capital de giro sempre girando. Então a minha motivação é essa. Ó, esse aqui é meu faturamento de 12 meses. Todo mês, constantemente, a minha meta pessoal é vender 10 mil. Só que quando eu comecei com aquele rapaz, que é o top número 1 da renda de vendas, ele falou que era possível vender 30 mil no mês, a minha meta é 30 mil agora. Eu vou fazer como? Eu vou gerir meu tempo, só que ele faz 100% da semana trabalhando com vendas. Eu vou tentar vender 20, para poder trabalhar com a minha equipe. Então, é interessante a pergunta dele. O diamante, será que o diamante necessita aprender a vender? Por quê? Imagina um diamante que quer servir por 600. Ele consegue pagar o bônus dele, o VIP 600 dele. Mas será se o consultor dele consegue manter o VIP 600 sem ter uma venda sadia? Porque uma venda sadia significa que todo mês tu compra R$1.000. Se tu pegar R$1.000 de capital de giro, se tu vender mal feito, tu faz 2. Mas 2.000 ele se dissolve no tempo, porque tu vendeu errado. Se tu pegar R$1.000 e fizer uma venda bem feita, todo mês tu tem R$1.000 garantido de lucro. Então é melhor ter uma constância ou tu ter só um resultado só? Então a constância significa o quê? Se tu é diamante e tu vende, tu está duplicando. Tu vai ensinar, como é que tu vai ensinar sem ser pelo exemplo? Eu aprendi que todo líder só ensina pelo exemplo. Se você não tiver um exemplo adequado, mas precisa tu vender 10 mil, não. O teu número pode ser o VIP 600. Aí é isso que você tem que definir. A minha meta pessoal é vender 10 mil, mas cada um tem que buscar o seu número. Tem pessoas que querem vender todo mês R$2.000, mas ela faz uma venda de 2 mil, no mês que vem ela não consegue manter, porque ela fez uma venda mal feita. Então aqui eu não estou para ensinar você a vender, eu estou para te educar a ter uma venda sadia, constante. E um detalhe, daquele faturamento de 120 mil, eu só tenho 2 mil de prejuízo. Por quê? A menina que vendia, trabalhava na lojinha, foi embora, ficou desempregada. A garçonete do restaurante foi desempregada. Acontece.
Mas 2% é muito pouco. De 120 mil, eu só tenho 2 mil de prejuízo, é muito pouco. Se eu tenho 2 mil de prejuízo, eu investi quanto? R$1.000, cai para 1%. Ou seja, meu investimento total de prejuízo é 1%. É pouco. Aécio, queria perguntar, como é que você tem trabalhado essa questão das vendas com a tua equipe? Como é que você tem aplicado esses ensinamentos e quais os resultados que você está tendo? Segunda pergunta, eu queria saber como é que você separa, por exemplo, se você tem uma carteira de cliente invejável, bem notável, como é que você separa a questão assim, vou passar um tempo vendendo para esse cliente e depois eu vou cadastrar, porque tem cliente que empolga a gente na venda, né? Por exemplo, eu tenho cliente que me compra R$700 e aí eu falo para cadastrar e tal, e a pessoa fica assim, não, na próxima a gente faz o cadastro. Aí eu vou vendo um pouquinho, aí já esqueço do cadastro, já levo, entendeu? Primeira pergunta. Repete a primeira pergunta. A equipe! Como você tem trabalhado essa temática das vendas com a equipe? Agora cliquei aqui, pronto, já tinha esquecido tudo. Primeiro passo, a minha equipe não acreditava. Nem a de baixo, nem a de cima. Não sei, eu estou falando um exemplo da região, regional. Alguns líderes, quando eu vendia, aí falavam assim, mas tu vai vender, é melhor tu fazer rede, porque rede não sei o que tal. Aí tinha um preconceito com a venda, porque muita gente que vende não sabe trabalhar os dois. E eu aprendi no treinamento da Vanessa Araújo, uma mulher top, triplo diamante, lá em Santo Inês, ela falou a questão da venda, 50% rede, 50% venda, aí destravou minha mente. Como que eu fiz para poder fazer o trabalho? Eu procurei grupos de WhatsApp de fora e comecei a fazer mentoria de pessoas que eu não conhecia em São Paulo, de todo lugar do Brasil. A mentoria eu fazia, mas eu só tinha uma regra. Eu faço a mentoria, mas tu tem que me dar o teu resultado depois. E eu tenho umas mensagens gravadas aqui de gratidão. Eu acho que eu tenho quem pode ler? Deixa eu ver aqui. Pronto. Lê bem aqui uma mensagem dessa. Pode ler. Incrível seu depoimento. Tenho acompanhado o seu trabalho através do grupo Rinode. Só tenho a agradecer por nos favorecer com um grande aprendizado. Eu parabenizo muito, aí botou aqui, muito show. Estou tentando me adaptar a sair de porta em porta. Infelizmente, saí ontem e quando cheguei no local não consegui falar. Pedi água e fui embora. Pensa no cara top, que virei fã. Foi de você, Aécio. Me arrepiei toda quando eu vi seu áudio. Eu levei aqui essa aqui. Pensa no cara que virei fã. Foi você, Aécio. Me arrepiei todo quando vi você mais cedo. Você vai me dar um treinamento em Belém. Meus uplines são de lá, e debutou são de lá. Assisti um treinamento do Tsunoda, um grande líder fera. Sou dos gigantes e falei aqui que o meu upline pode promover você. Para todos da sua equipe e a equipe dele, é de lá. Pois é que se eu estiver lá, não perderei por nada. Se eu estiver lá, não perderei por nada. É o seguinte, o homem de sucesso, mostrei para o meu esposo, ele achou top. Agora olha a história. Eu comecei a fazer mentoria para pessoas que eu não conhecia. E teve resultado. Teve diamante que não estava sendo pago como, que teve um resultado melhor na venda. Porque ele vendia muito, mas não sabia como vender. Eu ensinei a estratégia de orientar para se capitalizar. Ele conseguiu se capitalizar e criou uma carteira de cliente. E hoje ele tem um faturamento top. Por quê? Porque eu dei a mentoria. Aí quando eu comecei a mentorear pessoas de fora, dar treinamento para pessoas de fora, a minha equipe começou a enxergar, a minha equipe abaixo. Aí percebeu que tinha uma ferramenta top. E hoje minha equipe me escuta. Então assim, eu estou trabalhando muito. Na verdade, esse treinamento aqui, eu não vou falar a verdade.
eu tenho medo de palco. Eu nunca dei treinamento na minha vida em palco. E quando me convidaram para vir, eu comecei a me oferecer para todo treinamento. Para poder eu treinar. Então assim, eu pequei muito, eu procrastinei porque eu não sabia treinar minha equipe. Na verdade, eu que errei muito, porque eu tinha medo do palco. Isso, resumindo. E em relação a pessoas que estão na tua equipe que tu pode cadastrar, eu tenho um cliente meu que ele era gari da caçamba de lixo, que eu vou contar a história dele, que hoje é diamante. Pronto. Então assim, cada situação, você tem que valorizar cada situação, então tem que ser flexível. Se você quer cadastrar alguém que é cliente teu, tu fala que, usa exemplo do kit itinerante. Você acha melhor pagar R$300, R$400 ou pagar só 200? Então você vai criar a situação por cada perfil de cliente. Então o cadastro vai surgir sim. Se tu tem uma venda, tu tem uma carteira de clientes. Se a pessoa te compra o produto, ela pode virar um consultor. Tem muitas pessoas que eu já cadastrei na minha equipe que era cliente e hoje é consultor. Certo? Então, se você tem